de Alessio Manuel Pereira, eu nasci em 1961 na Praia da Gamboa, dia 6 de julho, pela mão de uma parteira. E uma trajetória muito longa, e nessa trajetória, na minha infância, eu nasci no berçário das baleias, onde assim, que a gente de pequeno escutava muito assim, o choro delas, o gemido durante a noite, que é a hora que elas estavam sendo sacrificadas. Meus parentes, meus tataravós, que são os quase os fundadores da praia de Garopaba, e eles tinham as trainheiras, que era chamada baleeira, trainheira, e eles usavam para caçar, que era famoso usar arpão, para caçar as baleias que saíam da Patagônia, para visitar o nosso litoral, para ganhar os seus filhotes. Então tornava-se assim uma cena muito triste, e hoje a gente ainda trabalha em cima disso, e a conscientização humana cada vez pior, ninguém está tomando providência. Por mais que a televisão, por mais que a mídia mostra, a gente não tem assim, não está vendo com retorno, com essa montoeira de barco de pesca, essa montoeira de filhotes mortos. No nosso outro dia ali, 2, 3 baleias foram resgatadas nas praias de Garopaba, enroladas em rede. Então isso aí está se tornando cada vez mais difícil. E vai chegar uma hora que a gente vai acabar com as nossas espécies e só vai ficar tudo gravado em livros. Então acho que o que eu tenho para deixar para essa nova geração é que se conscientize, que leve isso adiante, que divulgue, para a gente ter mais assim, para ter o prazer de chegar nos meses de agosto, de julho, agosto, setembro, que é o mês que elas vêm para o nosso litoral, para a gente desfrutar daqueles barulhos, dos filhotes, das brincadeiras, e é isso que a gente tem de bom dessa nossa natureza. Isso aí foi o que o Pai nos deixou. Garopaba, a história de Garopaba tem tudo a ver com a baleia franca, né? A baleia franca, ela, na época da colonização do Brasil, se começou a matar baleias porque se descobriu que havia um cetáceo na costa brasileira que era similar a uma baleia franca que existia já na Espanha. Os espanhóis, na verdade, é que ensinaram os portugueses a caçar a baleia franca no Brasil. Os espanhóis caçavam no Golfo de Biscaia, na Espanha, a baleia franca boreal, baleia franca do norte, e sabendo que havia também uma espécie conhecida como baleia franca do sul, no Brasil eles iniciaram a caça na Bahia, né? Se começou a caçar a baleia franca, na verdade, do estado da Bahia, na colônia, né? Naquela época, e se veio descendo em direção ao sul à medida que rareava a quantidade de cetáceos, né, na costa brasileira da Bahia. Então se abriram as chamadas armações baleeiras por toda a costa brasileira, a partir da Bahia em direção ao sul. Né? A gente está falando isso nos anos de século XVII, nos anos de 1600, quando se iniciou a caça. E Garopaba, nasceu a vila de Garopaba, fruto da caça baleeira, da armação de caça baleeira, nos anos de 1760. Então, a Garopaba foi a armação baleeira mais ao sul do Brasil, né? E era conhecida como a armação baleeira de São Joaquim de Garopaba. Toda a armação tinha um nome santo, porque se evocava a proteção divina, né, para quem fazia atividade. Então, havia a armação baleeira de São Francisco do Sul, a armação baleeira de Nossa Senhora da Piedade, em Florianópolis, né, Desterro na época. Havia aqui uma filial da armação de Garopaba, que era a armação baleeira de Nossa Senhora da Conceição, em Imbituba. Né, no Rio de Janeiro havia a armação de São Sebastião, a Nossa Senhora da Penha, né, e a gente vê que foi uma atividade muito intensa. Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, aqui em Santa Catarina, São Francisco, a armação Nossa Senhora da Piedade, ali do lado de Florianópolis, ali perto de Anhatomirim. Na ilha de Anhatomirim, na costa, na parte do continente, tem uma praia lá que deu uma ressaca, só eram ossos de baleia ali, então se desenvolveu uma armação muito forte ali. E no próprio Florianópolis nós temos a Praia do Matadeiro, né? Por que esse nome, né? Porque era a praia onde se matavam as baleias depois que elas, né? Então elas eram desmanchadas lá. Então, por toda a costa brasileira há esse registro. Aqui em Garopaba, a vila de Garopaba se desenvolveu com a indústria da caça da baleia, né? E as armações se desenvolveram. Então, toda a história de Garopaba tem um viés da caça. A última baleia que se tem registro que foi morta em Garopaba foi em 1969.
A gente acha que faz muito tempo que se matou baleia, que se parou a atividade de caça, mas 1969 é bem pertinho, né? Por que o nome Baleia Franca, né? Porque não podia ser baleia, de repente, garopaba? Baleia Franca, na verdade, porque os portugueses associam a palavra franca ao que é certo, ao que é verdadeiro. Então eles acreditavam que a baleia certa para matar era essa espécie. Então acabou ficando esse nome, Baleia Franca, a baleia certa para matar. Por que era a baleia certa para matar? Porque era uma baleia dócil, uma baleia que tinha hábitos costeiros, então ela estava sempre perto da costa, era fácil de avistar, era fácil de se aproximar com embarcações a remo. Era fácil, de certa forma, matar a baleia. A baleia, depois de morta, ela flutuava, então era fácil de rebocar a baleia até a praia. E era uma baleia que proporcionava grande riqueza, porque a grossa camada de gordura, né, se derretia esse toucinho, essa camada de gordura, que era o que protegia ela do frio. Tinha aproximadamente, em algumas regiões do corpo, áreas do corpo, cerca de 40 centímetros de espessura. Esse óleo, essa gordura era derretida. Isso ocorria aqui em Garopaba, na pracinha, em frente à igreja, em tachos de cobre, né? O derretimento, esse óleo era colocado em barris, os barris seguiam para Desterro, Florianópolis, e Florianópolis, Desterro, na época, seguia para o Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro ia para a Europa. Esse era o caminho que se fazia com o produto processado. A baleia de tudo se aproveitava, o óleo era extraído e era utilizado para diversos fins, né? Como combustível, como energia. Não havia petróleo na época, então se utilizava o óleo da baleia como combustível. Dizem que tudo era construído com óleo de baleia. Talvez, em parte, se usava o óleo também como argamassa, se misturava com barro e areia, se fazia uma espécie de argamassa para as construções na época. E talvez também se dizia que era construído com óleo da baleia, na verdade, fruto da venda do óleo da baleia. A igreja de Garopaba há registros que foi construído com óleo de baleia. E a armação, a vila de Garopaba, se resumia a isso, né? Uma atividade que era desenvolvida de julho a novembro, que era a época que a baleia estava aqui na costa brasileira. Então, os hábitos reprodutivos do animal, dos cetáceos, estão associados a uma área de reprodução aqui no Brasil. Hoje, basicamente, se restringe aqui na região de Garopaba, onde se criou uma área de proteção ambiental, a APA da Baleia Franca. Garopaba e Imbituba, no Brasil, são as regiões que mais concentram esse cetáceo. No passado, ela subia até o estado da Bahia, né, o atual estado da Bahia. Há registros de José de Bonifácio mencionando a presença das baleias, pinturas retratando a presença dos cetáceos dentro da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, né? Hoje seria impensável a gente imaginar que ela pudesse voltar a ocupar o espaço que o homem tomou dela. No passado, muito a gente pode dizer que o Brasil se desenvolveu com a história da caça. Não podemos criticar o que havia no passado, uma realidade diferente do que há hoje. Mas hoje a baleia, ela mobiliza também um turismo internacional muito forte. Infelizmente, foi suspenso no Brasil, né, até 2013. A gente espera que volte ano que vem. O que a gente nota é que a baleia ela tem esses hábitos de estar de julho a novembro aqui, que é a área de reprodução em que ela se desloca da Antártida, onde é conhecida como área de alimentação dela. Então a baleia só pode ser vista e observada a partir de terra ou de barco, se voltar ano que vem, nos meses que compreendem julho a novembro. No resto do ano ela faz uma migração e vai estar na área de alimentação, que é conhecida numa região da Antártida, lá próximo às Ilhas Geórgias do Sul. Então são 3.000 quilômetros de uma jornada que ela realiza todo ano, cumprindo o seu ciclo vital. O que eu poderia falar da baleia é que a baleia ela tem um ciclo gestacional de 1 ano, é um mamífero, então a concepção, a reprodução, o acasalamento, né? E o nascimento das baleias ocorrem efetivamente no Brasil, né? E na América do Sul existe também um outro ponto, que é a Península Valdez, na Argentina, que é também um outro destino, né, para as baleias francas fazerem o mesmo ciclo vital. Algumas baleias também migram para a África do Sul, algumas baleias ligam para as ilhas do meio do Atlântico, lá, as ilhas Cristão.
Então é esse processo de estar em áreas de reprodução e áreas de alimentação, né? Ela come o crio, que é um camarão que só dá em água gelada, e então ela não tem como ficar aqui o ano todo. Até acho que ficaria se tivesse comida para ela, porque as águas são mais quentes, né? E ela vem para cá justamente por isso, para procurar uma área mais abrigada, para poder ter a sua cria num ambiente mais tranquilo e longe de predadores. A orca é o predador natural, né, da baleia franca, tirando o homem, né? O que eu poderia dizer também é que há dados de pesquisa, esses dados podem ser efetivamente averiguados, mas de uma população de aproximadamente 100 mil animais, hoje nós temos apenas 10 a 15% da população. Então, nesses 4 séculos de caça, basicamente se dizimou a espécie. A baleia franca hoje, a população estimada, a baleia franca do sul, é em torno de 12 a 15 mil animais, de uma população que havia de 100 mil. A baleia franca boreal, a baleia franca do norte, ela tem uma população que eu acho que não chega a 500. Ela foi muito mais caçada do que a franca do sul, né? Então a baleia franca austral, como é conhecida também, a baleia franca do sul, ela tem uma história bem interessante, porque ela contribuiu num momento de colonização dando a sua vida, né? E se a gente vê a história da caça da baleia, o estilo de caça era muito cruel. Às vezes se tentava facilitar a caça da baleia matando o filhote. A maioria das baleias que estão na costa brasileira estão no momento de reprodução, então a maioria que se matavam eram mães, né, que estavam para ter seus filhotes, ou mães que haviam acabado de conceber seus filhotes, né? Seu filhote, né? Não há registro de baleias que tenham gêmeos. Quando se conseguia matar a baleia mãe, o filhote ficava vagando sem rumo, né? E há registros de pescadores que mencionam, né, até os filhotes seguindo as próprias embarcações de pesca, por não ter nenhuma referência, né, depois de perder o contato com a mãe. Naturalmente eles acabavam morrendo, né, porque estavam dependentes dela nos seus primeiros anos de vida, porque precisam do leite. Não podemos esquecer que a baleia é um mamífero. E a necessidade de estar perto da mãe é muito dependente, né? Então, todo esse resgate da história da caça mostra, né, a gente não tem dados de quantas baleias foram mortas em Garopaba, mas há várias fotos que vocês podem verificar aqui de autores que bateram essas fotos não muito, né, nos anos 50, anos 60, talvez até outros que tenham lá guardado em suas gavetas um tesouro que possa fazer o resgate dessa história, né? E hoje a baleia viva, ela movimenta também a cidade. Se criou uma rota da baleia franca, o Sebrae está envolvido nesse processo. Existem institutos e projetos que buscam ver o monitoramento e o aumento da presença dos cetáceos nessa região da África. Se criou a área de proteção ambiental em função da volta da baleia às áreas em que ela ocupava no passado, e há um turismo que com certeza vai crescer com a vinda delas, né? E a continuação da vinda das baleias. A cada ano que passa a gente nota que cada vez vem mais baleias para cá. O que a gente espera é que a sociedade se conscientize, né, com tudo o que aconteceu no passado, né? Não vamos taxar os nossos predecessores de assassinos, de baleias, mas elas contribuíram daquela forma para o desenvolvimento do Brasil. E hoje, vivas, também vão contribuir muito. Esse aqui é um fragmento, uma parte da costela da baleia, os ossos da costela. Aqui a gente tem um disco vertebral, né, um dos ossinhos da coluna. Esse aqui também faz parte do disco vertebral, descolou do disco vertebral. Então há vários registros, né? Aqui o outro disco vertebral também. Aqui nós temos uma cabeça. Essa é a cabeça da baleia franca austral. Aqui é o ossinho da base do crânio, onde sai a coluna vertebral. Né? Então imagine a baleia, a cabeça daqui, né? Frente dela. É só um fragmento da parte da cabeça, né? Que é bem maior.